Ô, Daniel, eu cheguei a ver uma entrevista sua também falando sobre os desenhos da Disney. Que Sim, alguns desenhos também têm algumas mensagens, digamos, obscuras, quase assim, né? todos, né? Você poderia Difícil ter. falar um pouco sobre isso? Então, acho que o caso mais clássico é aquele filme que a galera dos anos 80 assistiu, que é o Bernardo e Bianca, né? O Bernardo e Bianca tem uma cena que eles estão numa latinha assim de sardinha, né? Os dois ratinhos descendo no esgoto. E aí, muito rápido, passa uma cena de uma foto, não é um desenho, é uma foto por cima do desenho de uma mulher com os seios à mostra, em desenhos infantis. Tem um episódio do Pato Donald que o tio Patinhas está dando uma aula assim num quadro, e aí tem as letras e tal. Se você associa as letras, tá escrito Ask About Illuminati, pergunte sobre os Illuminati. Tem uma cena do filme da Pequena Sereia que o padre tá fazendo casamento na área, assim, do órgão genital. Ele tem um calombo, como se ele tivesse excitado. O castelo da Pequena Sereia tem várias pontas, assim, que tem um desenho perfeito do órgão masculino. Então, todos esses desenhos têm coisas muito estranhas, né? Qual o objetivo? É destruir as crianças mesmo. E essa série Stranger Things? Também você disse que tem Tem algo fundo de macabro verdade. ali. Que é uma série que eu assisti Tá também. bombando, né? Tá muito boa, Vai ter o bombando. É último um episódio, a última temporada sucesso agora. na Netflix. Aquela atriz... tem uma atriz ali Millie que eu Bobby esqueci. Brown. Nossa, um sucesso no mundo todo. Mas qual mensagem macabra que você viu ali? Na verdade, não é nem a questão. Acho que o problema ali. O problema não, a parte que eu acho até interessante, não é a mensagem macabra, é que a história é baseada, teoricamente, em fatos reais, né? Porque o projeto original do Stranger Things se chamava Montauk. E Montauk é uma lenda urbana, lá em Long Island, nos Estados Unidos, de que na pontinha de Long Island, assim, na ilha, que seria um dos pontos mais próximos da Europa, no caso dos Estados Unidos, o Departamento de Energia criou um satélite enorme para ficar espionando ali o Oceano Atlântico para ver se não estava chegando nenhum navio alemão para tentar atacar os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. E aí começa a surgir uma lenda de que eles começaram a usar aquela antena e conectar paranormais à antena para o cara fazer uma espionagem psíquica. E essa ideia foi evoluindo para o cara começar a fazer espionagens psíquicas contra os russos. E aí, a gente tem generais do exército americano que contam essas histórias, né? O que é impressionante. O falecido general Albert Stumblebine III, ele participava de projetos como esse. Tem o Major Ed Ames, o sargento Joseph McMoneagle. Então, é legal quando o cara chega pra mim e fala assim, Daniel, isso é tudo conspiração. Fala, pode ser tudo mentira, mas eu vou te dar o nome dos caras, o nome dos livros onde essas histórias estão, e os documentos, e as fotos e tudo. É claro que você não é obrigado a acreditar em nada, mas é documentado pra caramba. Porque, infelizmente, é muito fácil o cara ter a preguiça de não estudar, não saber nada sobre nada, e achar que sabe. Isso é um viés psicológico, né? Que é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, porque são dois pesquisadores, o Dunning e o Kruger, né? Não é o Fred Krueger, não. O efeito Dunning-Kruger diz, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. Eu que estudo pra caramba isso, penso, eu não sei nada, né? Porque eu estudei 0,01%. Tem muito pra estudar. Agora, quem nunca estudou, acho que já sabe. Não, isso é lorota, já me falaram que é lorota. Então, assim, os produtores, né, os Duffer Brothers, os irmãos Duffer que produziram o Stranger Things, eles se inspiraram na história de Montauk. E a história, ela tem um vínculo também com o filme Inception, ou A Origem, que é do Christopher Nolan, que é aquele que fez também agora o Oppenheimer, né, que conta a história da bomba atômica. Por quê? A situação que levou aos Estados Unidos de tentarem usar a paranormalidade como arma de guerra foi quando um código de acionamento de ogivas nucleares vazou para os russos, um código americano. E só um general tinha esse código, era exclusividade dele. E eles falaram, o general traiu a pátria e passou o código para os russos, né? Mas eles espionaram tudo do general e viram que ele não tinha passado esse código. E aí um coronel mais esperto, que era o coronel Jim Channon, ele falou assim, olha, eu acho que eu descobri como eles pegaram esse código. O cara falou, como? Os espiões paranormais russos acessaram a mente dele quando ele estava dormindo. Aí ele fala, não, para, aí você tá de palhaçada comigo, isso não existe. Aí ele falou, se você me liberar 2 anos e me der o dinheiro suficiente, eu viajo o mundo e trago para você um manual de como fazer isso. E aí criou o projeto Stargate, né? Que é o mesmo nome do projeto que o Donald Trump lançou dia 21 de janeiro agora. O projeto Stargate, o general Albert Stumblebine comissionou o Jim Channon, que é o coronel do exército, a viajar pelo mundo estudando percepção extrasensorial, paranormalidade, estudando como os russos faziam isso. E ele voltou com um livrão chamado Primeiro Batalhão da Terra,
First Earth Battalion. Através desse material, eles criaram o pelotão Stargate, que é um pelotão de paranormais do exército americano. Isso está muito bem documentado no livro do jornalista investigativo John Ronson, chamado Os Homens que Encaravam Cabras. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, os caras estão espionando os generais americanos pelo sonho, então nós vamos fazer o seguinte. O que eles disseram, é muita loucura, mas está nos livros, eles disseram que eles entraram na mente do general, com o general dormindo, e ficaram esperando os russos chegarem. Quando os russos chegaram, eles atacaram psiquicamente os russos. E eles começaram a fazer... Aí eles falaram, então, nós vamos começar a espionar a mente dos generais russos. E eles começaram a desenvolver uma técnica chamada remote viewing, que é ver à distância, né? Parece uma psicografia para quem é kardecista, porque eles veem as imagens e vão desenhando, né? Como se estivesse psicografando. Os caras fazem isso até hoje, o Joseph McMoneagle tá vivo, o Major Adams também, hoje eles ensinam isso. Eles ensinam até pro cara fazer isso no business. Tipo, eu quero visualizar qual é a próxima tendência aí do mercado. Aí o cara vai e começa a desenhar. Todos esses caras são ricos pra caramba, porque eles já ganharam na loteria fazendo isso. Não quero não, obrigado. Eles vão pra Las Vegas, eles acertam lá, eles ganham tudo lá em Las Vegas. Então, o que aconteceu? Numa dessas espionagens paranormais, que eles estavam espionando o general russo, no plano astral, eles dizem, eles encontraram uma entidade. E essa entidade espiritual maligna viu os caras no plano astral e eles ficaram com medo e voltaram pro próprio corpo. Que é uma projeção astral, né? Como se fosse um desdobramento. Só que, segundo eles dizem, isso está no livro Montauk Experiences in Time, né? Do Peter Nichols. Ele diz que essa entidade veio atrás dele e veio para a dimensão deles. No livro, tem fotos dessa entidade, uma sombra assim, andando lá na região de Montauk, na ilha de Long Island, ao redor do prédio do Departamento de Energia, onde eles faziam isso. Então, inspirado nessa história, os Duffer Brothers, né, os irmãos Duffer, fizeram o Stranger Things, que originalmente se chamava Montauk. Então, o Demogorgon, que é esse demônio lá do Stranger Things, na verdade é o Montauk Monster, que eles chamam, né? Então é interessante por isso. Pode ser tudo mentira. Inclusive, é muito legal, porque esse livro do Peter Nichols, que é o Montauk Experiences in Time, ele começa falando assim, eu vou contar histórias nesse livro que eu tenho certeza que você vai ter grande dificuldade de acreditar. Não precisa acreditar, leia como se fosse ficção, fique à vontade. Aí que eu me empolguei mais de ler, falei, vou ler como ficção, né? Ele mesmo falou pra não acreditar, né? Que loucura. E deve ter, não sei se eu tô falando uma bobeira, mas devem ter vários filmes ou séries que carregam informações ali, alguma coisa misteriosa, ou alguma coisa pra destruir o lado infantil, ou alguma coisa pra trazer o inimigo mais perto das pessoas. Então, né? O Anton LaVey foi o cara que criou a Igreja de Satanás, né? Ele já faleceu. A filha dele, Zina LaVey, inclusive ela abandonou o satanismo. Ano passado ela deu uma entrevista pro Jordan Peterson, contando a história dela. Entrevista bem legal pra quem quiser assistir. A Zina LaVey, que parece muito, quando era jovem, era igualzinha a Taylor Swift. O pessoal diz até que as duas são clones. A Taylor Swift é clone da Zina LaVey. A Zina LaVey, quando ela estava ainda servindo o pai lá na Igreja de Satanás, ela falava, olha, hoje a gente não precisa ir até a casa da pessoa e falar, vem pra nossa igreja. É só o cara assistir os filmes que a gente faz em Hollywood, porque a gente monta um altar dentro da casa dele, pô. Sim. E ela falava Caraca. isso. A gente faz rituais reais. E a Taylor Swift, que também agora é um ela fenômeno. tá fazendo rituais no palco também, né? A música dela, Willow, ela se veste de bruxa, faz um círculo mágico, faz os rituais e tal. E a Madonna? Porque a Madonna também, muito se falou naquela época que até teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, foi nessa época. Que ela fez um show aqui no Brasil também que foi bem... Deu um monte de zica aí pro Brasil depois do show, né? Exatamente, cara. Mas também tava esquisito aquele show dela, né? Então, a Madonna é como se fosse a madrinha desse pessoal todo, né? Pessoal pra... É porque a ideia é a seguinte, né? Tem um caso clássico pra gente entender isso, que é um comediante chamado Dave Chappelle. Escreve Chappelle, mas fala chapéu. Só que sempre que eu cito, os caras acham que é chapéu. Põe na cabeça, né? Então eu falo Dave Chappelle, pra vocês saberem quem é. Esse cara, ele tava bombando, é um dos maiores comediantes do mundo. Quando ele tava chegando no estrelato, assim, já pra ter um programa exclusivo dele, o Dave Chappelle Show, o cara desapareceu. Sumiu, ninguém sabia onde ele tava. E aí todo mundo, pô, Dave Chappelle morreu, o que aconteceu e tal. Aí ele voltou depois de alguns anos e contou o que aconteceu. Ele contou no programa da Oprah Winfrey, contou no Actors Studio. E os caras falaram, o que aconteceu, cara, que você sumiu? Ele falou, ó, eu tava lá crescendo, chegaram pra mim e falaram, ó, a gente vai te dar um contrato de $50 milhões.
Aí a Oprah falou, por que você rejeitou esses 50 milhões de dólares? Ele falou, não rejeitei 50 milhões de dólares. Eu rejeitei o que veio junto com os 50 milhões. As condições para eu receber. Aí ela falou, mas quais eram as condições? Ele falou, aí é complicado de falar. Então, quando a gente pensa no P. Diddy fazendo isso com as celebridades, chega um ponto que os caras falam assim, como fizeram com o Kobe Bryant, por exemplo, a gente vai dar para você 100 milhões de dólares, aconteceu com a Mariah Carey. Mariah Carey fechou um contrato de 150 milhões de dólares. Na mesma semana, ela foi para um hospício. Deu pane no sistema. Caramba. Fizeram alguma coisa. Depois agora, vamos supor, a mais Britney Spears também, né? Também tá doidona aí. É uma baita exemplo de uma pessoa que ficou doidona, né, cara? Aí. O pai tava até brigando com ela pra falar que ela não tinha capacidade, Sim, né? interditaram ela, né? Ela não pode assinar documento. Então toda essa galera aí, então, talvez... O cara tem que ser muito... Forte, eu não queria falar forte, né? Porque falar que um cara que fez um monte de maluquice é forte. Mas ele tem que ter uma mente muito... resistente pra ele não ficar louco com esse negócio. Muita energia em volta dessa galera, né, Daniel? Não, são coisas grotescas, né, que acontecem, né? Mas, Daniel, voltando na história... falar aqui, mas imaginem coisas grotescas. Maldade com crianças, coisas. Sim.